Olá, meus alunos, estamos de volta, né? De volta a mais uma aula, certo? Mais uma aula, minha turma do 7º ano, mais uma aula remota, né? Estamos juntos, certo? E você vai aí acompanhando, devagar e aprendendo sobre os assuntos que nós estamos estudando. Vale salientar que esse assunto aqui é do livro, viu? É do livro, está lá no nosso livro de história, nosso livro que nós estamos usando na sala de aula, tá bom? Estamos apenas revisando aquilo que nós já estudamos. Essas aulas nós já tivemos na sala de aula, você deve estar lembrado, né? Olha, vamos falar sobre os povos pré-colombianos. A gente já falou dos astecas na aula passada, agora vamos falar dos maias, ok? Dos maias. E o nosso tema nessa semana é falando de comunicação, né? E comunicação tecnológica que usamos hoje, virtual, vários tipos de telecomunicação que nós usamos hoje, né? O Zap, o Facebook, o Instagram. Esses povos antigos não tinham esse tipo de comunicação, mas eles se comunicavam entre eles, né? Principalmente na forma de escrita que eles usavam, enfim, tá? Então, os maias estão entre as civilizações mais antigas da América. Talvez das 3 civilizações que nós vamos falar, os maias, os incas e os astecas, os maias sejam talvez os mais antigos povos a habitar o nosso continente americano, tá? Seus ancestrais viviam nas montanhas da atual Guatemala, país da América Central, ok? Desde o ano 2500 a.C. Veja que faz muito tempo que esse povo viveu, né? Aqui, ou seja, com 2500 anos antes de Cristo, com mais 2020 nós estamos agora, nós temos aí 4520 anos desde que esse povo viveu aqui, é muito tempo. Inicialmente os maias eram caçadores e coletores, caçavam e coletavam coisas nas florestas, tá? E se deslocavam constantemente pela selva para buscar alimento. Que tipo de alimento? Eles pegavam esse alimento de que forma? Caçando, pescando e colhendo frutas das árvores, ok? Então eles faziam isso. Mais tarde eles começaram a dominar a questão, né, do solo. Começaram a plantaram milho, plantaram pimenta, plantaram feijão, né? E se estabeleceram na península de Yucatán. O que é uma península? É uma porção de terra cercada por água e ligada ao continente. Por exemplo, a nossa cidade aqui, né? Nossa querida cidade de Cabedelo, ela é uma península. Uma península, porque ela é cercada por água, o mar de um lado, o rio do outro, e com um acesso ligado ao continente. A península de Yucatán era também do mesmo jeito. Daqui a pouco eu vou mostrar um mapa para você ver o que eu estou falando. E os arqueólogos descobriram, em meio às florestas tropicais da península de Yucatán, as cidades de Tikal e Copán, que eram 2 cidades maias antigas. Encontraram as ruínas dessas cidades lá. Depois, os maias ocuparam também as cidades já existentes, como Uxmal e Chichén Itzá. Essas cidades, pelo menos essas 4 cidades, eram as mais importantes e influentes cidades maias, ok? Aqui, ó, pronto, o mapa da península de Yucatán. Olha aqui, ó. E aqui nós temos as cidades que eu falei. Chichén Itzá, Uxmal, Tikal e Copán. Veja que essas cidades faziam parte do território onde os maias viviam na América Central e América do Norte, ok? Onde está a península de Yucatán. Passando em frente aqui, eu coloquei um mapa, ok? Porque a área onde os maias se desenvolveram é no atual sul do México, quase toda a Guatemala, parte de El Salvador, parte de Honduras e de Belize. Então veja que o território que os maias ocupavam atingiu o México, Guatemala, El Salvador, Honduras e Belize.
vários países, né? Só o México é da América do Norte. Os outros países são da América Central. Aí aqui no mapa, vamos ver, ó, a Península de Yucatán fica aqui, ó. Olha, aquele mapa anterior. Então ele pega quase toda a Guatemala, tá aqui a Guatemala, pega parte do México, que o México vem até aqui, certo? Pega parte de Belize, né? Uma boa parte de Belize, pega uma parte de Honduras e pega uma parte de El Salvador. Veja aqui o mapa, aqui é o México, ao norte dos Estados Unidos, e aqui é a Península de Yucatán. Veja que a água de um lado, água cercada por água e ligada ao continente, ok? Essa era a localização da área onde os maias viviam. Assim como os antigos gregos, os maias viviam em cidades-estado. O que é uma cidade-estado? É aquela cidade independente, certo? Eram cidades que tinham governo, lei e costumes próprios, certo? Mas, quando era um caso de guerra, essas cidades se uniam, porque todos eram do povo maia, para fazer um grande exército. Eles se organizavam em confederação, faziam um grande exército para lutar contra os inimigos. Os maias nunca chegaram a ser império, nunca, nunca, certo? Como os astecas, por exemplo. Mas era um povo muito organizado, certo? A sociedade maia era hierarquizada, a elite era formada. Aqui nós vamos ver como era a sociedade maia, ok? A sociedade maia era formada de nobres, sacerdotes, artesãos e trabalhadores. Essa era a sociedade, tipo uma pirâmide. Em cima, os nobres, os sacerdotes, vindo abaixo os artesãos e por fim os trabalhadores. Assim funcionava a sociedade maia nesse tempo. E veja que era completamente organizado essa questão, né? Agora, as grandes construções maia. As grandes sofisticadas construções maias, certo? Era interessante porque eles deslocavam enormes blocos de pedra para fazerem suas construções. Interessante que como eles faziam isso naquele tempo é difícil de explicar. Por exemplo, os incas faziam igual. Para você ter uma ideia, a cidade de Machu Picchu, no Peru, uma cidade inca, ela é construída lá em cima de uma montanha com pedras enormes, que ninguém consegue explicar como eles conseguiram levar aquelas pedras para lá. Porque já se mostrou, estudos já mostraram que as pedras já estavam no local, foram levadas para lá. Então é uma tecnologia incrível. E isso mostra que os maias já tinham um vasto conhecimento de engenharia e de cálculo, e também de matemática, já nesse tempo, certo? Então as pirâmides serviam de esteio para os templos religiosos. Eram pirâmides e o templo ficava em cima. Tinha uma escada íngreme assim, muitos degraus para chegar até o templo. Algumas pirâmides, como a de Tikal, na cidade lá de Tikal, tinham mais de 60 metros de altura. Você vê, é brincadeira um negócio desse. Naquele tempo, fazer uma obra com mais de 60 metros de altura, tinha que ter um vasto e amplo conhecimento de engenharia, de cálculo, de matemática, de tudo, né? Certo? E eram também muitos centros cerimoniais e muitas cidades começaram a partir dessas construções, certo? Observando os vestígios dessas construções grandiosas, é possível dizer que os maias tinham conhecimento apurado em engenharia e matemática. Que coisa, né, incrível desses. Aqui, ó, nós temos uma imagem da construção deles. Veja aqui que obra. Parece um tipo de pirâmide mais baixa. Aqui tinha a escada que dava acesso e em cima o templo. Uma grande escada com muitos degraus. Veja que construção, que obra naquele tempo os maias faziam. Então eram pessoas muito, mas muito inteligentes, tá? E aqui nós temos, para terminar a nossa aula, um exercíciozinho de fixação, tá bom? Onde viveram os ancestrais maias? Desde quando? Tá lá no vídeo, eu falei aqui. Se estabeleceram em que lugar? Muito fácil.
Quais as principais cidades maias? Eu citei 4 cidades maias. A Península de Yucatán atinge que países do mapa atual, de hoje? Eu falei lá. Que países hoje, certo, foram áreas dos maias? Ok? Os maias eram formados de cidades-estados. Em que momento essas cidades se juntavam? Eram cidades independentes, mas tinha momentos que elas se juntavam e formavam um só grupo. Por causa de quê? Em que situação? Como era formada a cidade maia? A sociedade, aliás, maia? Eu falei lá. Esses e esses. Ok? Observando as construções maias, podemos perceber que eles tinham conhecimento em que áreas específicas. Eu falei lá também. Tá bom? Então, olha só. Respondam, né? Assistam o vídeo e não esqueçam de entrar lá, ativar o sininho, dar um joinha e se inscrever no meu canal. Isso vai ajudar a gente a ir adiante nas nossas aulas, tá certo? Até a próxima!